Olá, hoje a gente está com uns fragmentos aqui, bem interessantes, sobre o Evangelho de João. Opa! É o quarto livro do Novo Testamento, né? E o material indica que foi escrito, assim, numa época bem tensa. Sim, de perseguição, né? Muitas dúvidas sobre Jesus pairando no ar. Exato. Então, a ideia hoje é a gente mergulhar um pouco nisso, entender qual a mensagem central que esses trechos querem passar, qual era, tipo, a missão do autor. Pois é, e esses fragmentos que a gente tem, eles apontam para o autor como sendo João, aquele conhecido como o discípulo a quem Jesus amava, sabe? O ex-pescador, isso. E a missão dele, segundo essa leitura aqui, era bem específica. Apresentar Jesus não só como filho de Deus, mas como o próprio Deus. Uma afirmação e tanto para a época, né? Nossa, com certeza. E uma coisa que me chamou a atenção nesses textos, eles falam que João meio que pula a genealogia de Jesus. Diferente de outros, né? Por que isso? Exato, é um ponto-chave. Essa ausência da genealogia, pelo menos na perspectiva que o material traz, é para reforçar justamente essa natureza divina eterna de Cristo. Ah, tipo, sem começo terreno. Isso, sem uma linhagem humana que o prenda no tempo assim. A ênfase toda vai para a existência dele desde o princípio. E o objetivo final que o texto descreve é claro, levar o pessoal a crer nele como Salvador, para quê? Para ter a vida eterna. Entendi, faz sentido. Então tá, se o objetivo é esse, mostrar a divindade, como que esses fragmentos dizem que João argumenta isso? Que ferramentas ele usa no Evangelho? Olha, pelo que a gente leu, a construção é feita em várias camadas, sabe? Começa com aquela introdução super forte. No princípio era o verbo. Sim, essa é clássica. Pois é, já conecta Jesus direto com a criação, com a palavra divina que, sempre existiu. O texto até explica que esse verbo não é só palavra falada, mas a lógica, a expressão de Deus mesmo. Aí depois vem a ideia da encarnação, o verbo se fez carne. Isso é crucial, porque sugere alguém divino tomando forma humana, e não o contrário, entende? Entendo. Ele já existia antes e aí veio para o mundo. Precisamente. E a narrativa continua mostrando o porquê dessa vinda. Salvar do pecado, o ministério de Jesus, tudo o que ele ensinou. E, claro, a morte na cruz e a ressurreição. A prova final, digamos assim. Exatamente. São apresentados aqui nesses fragmentos como a confirmação definitiva de que ele era, de fato, o Filho de Deus, o Messias que era esperado. Não são só eventos soltos, mas o ápice do argumento dele. E falando nessas provas, esses textos que a gente está vendo, eles mencionam exemplos bem concretos, né? Lembro de ler sobre milagres específicos que ele escolheu. Sim, sim. E a palavra que o material usa é sinais. Essa é a chave. João teria escolhido, assim, cuidadosamente, certos milagres, não só como demonstração de poder, mas como sinais mesmo, apontando para a identidade divina de Jesus. Ah, interessante. E quais exemplos eles dão? Os exemplos que os fragmentos citam são bem famosos, né? Transformar a água em vinho lá nas bodas. O primeiro sinal. Isso. A multiplicação dos pães e peixes para alimentar aquela multidão toda. 5.000 pessoas, né? Impressionante. Pois é. E a ressurreição de Lázaro. Esse talvez seja o mais impactante, né? Mostrando o poder sobre a própria morte. Nossa, verdade. Essa seleção é muito interessante mesmo. Ele não conta tudo que Jesus fez, mas escolhe uns momentos-chave como sinais. Então tá, amarrando tudo isso que a gente conversou, qual é a grande mensagem que esses fragmentos estão destacando sobre o Evangelho de João? Olha, eu diria que a linha que costura toda essa análise é essa insistência em provar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que ele é o Salvador. O sacrifício na cruz, então, não é visto só como uma tragédia, mas como um ato supremo de amor de Deus, sabe? Oferecendo a chance da vida eterna. Um ato de salvação, então. Exato, tem até uma referência forte àquela ideia de João 3,17 que resume bem. Deus enviou o Filho não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Acho que esse é o coração da mensagem que o material aponta. Ok, perfeito. Então, resumindo essa nossa exploração aqui dos fragmentos. A gente tem uma visão do Evangelho de João como um argumento bem montado, focado mesmo na divindade de Jesus e nesse papel dele como Salvador. Ele usa os eventos da vida de Cristo e principalmente esses milagres escolhidos a dedo, os sinais, para construir um caso, né? Um caso que busca inspirar a fé e essa busca pela vida eterna. Exatamente. Isso, sabe, deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, uma reflexão final, pensando justamente nessa estratégia dos sinais que os textos mencionam.
Se a gente considera o contexto da época, que foi descrito como de perseguição, de dúvida, o que será que essa ênfase na escolha de milagres específicos como evidência pode nos dizer sobre a relação entre fé, prova e comunicação naquele tempo? Como que se demonstrava o divino num ambiente que era cético ou até hostil? Fica aí a pergunta para a gente pensar, né?